Isso inteiramente toda voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, a minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Sentados. Pois bem, aqui Jesus chama os primeiros 12, né, para dar cumprimento à missão, né, que antes era só ele, Jesus, né. Aí não tem como uma pessoa só, né, levar uma missão dessa em frente, né, precisa de ajuda, né. Aí ele chama primeiro esses 12 discípulos para dar continuidade, né? No Evangelho de domingo passado, nós lemos que ele enviou 72. Depois desses 12 apóstolos, né? Apóstolos foi aqueles que caminharam com Jesus, né? Os primeiros que ele chamou, né? E enviou, né? Mas apóstolo significa assim: os que foram enviados em missão com ele, os que andaram com ele, né? Estes são os 12, né? Aí vem os discípulos também, que até hoje, nos dias de hoje, na pessoa dos bispos, né? O Santo Padre, os padres, os freios, as freiras, os diáconos, nós leigos, né? Vem até hoje, né? Que somos também discípulos, né? Se a gente levar essa missão de Jesus de frente, né? Se a gente anuncia o Evangelho de Jesus, se a gente leva esta vida cristã, né, assim, atuante, né, pelo menos tentando, já que é muito difícil, né, a gente ser fiel 100% nos dias de hoje, é impossível. Como eu disse no começo, todos nós temos pecado, todos nós temos erros, né? No dia a dia a gente comete, querendo ou não, a gente é falho, porque a gente é carne e osso, a gente é tentado todos os dias, né, a pecar, e muitas das vezes a gente cai. Mas o erro não é pecar, o erro é continuar no pecado, né, e não querer mudança, permanecer daquele jeito e não quer mudar de vida, né? Então todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, a levar esta mensagem em frente, né? Todos nós cristãos batizados, né? E a gente sabe, se a gente recebe de Deus assim um dom, um talento,
assim, uma capacidade de fazer algo na vida em prol deste reino de Deus, cada um de nós sabe disso, né? Então ele dá isso para nós, para a gente levar em frente, né? Para a gente seguir esta missão dada por ele, né? Em frente. Já que nós somos sal e luz do mundo, né? O sal é porque dá o gosto, né? A gente tem que dar um gosto e não desgosto, né? Tem muita gente que dá desgosto hoje em dia, né? E o sal, ele é um tempero que antes da geladeira não tinha, quer dizer, antes da luz, né? Não tinha geladeira. Então, quando a gente tinha as carnes, a gente botava o sal, porque ele conservava, né? A gente botava assim no sol, né? Ele conservava também. Além de ele dar o gosto, ele também conservava, né? Então, ele serve para dar o gosto, né? Já pensou de comer sem sal, uma carne, um feijão, um arroz, né? Ninguém quer, porque não tem gosto, né? Assim é o discípulo de Jesus. Ele chamou nós para ser o sal, para dar gosto à comunidade, né? Começando de nossas casas, né? E na comunidade, na igreja e daí por diante. Então devemos dar esse gosto, como? Levando essa boa mensagem, a palavra de Deus, fazendo as coisas assim, no modo certo, né? No jeito correto, do jeito que ele ensinou, né? Já que no mundo de hoje, o povo diz que o mundo mudou, né? E que esse negócio é besteira, seguir desse jeito que Jesus ensina é besteira, do jeito de antigamente. Mas isso é uma armadilha, né? Do demônio para pegar a gente, né? Esse negócio de dizer que mudou. A gente vive cada um do jeito que quiser e pronto, né? Então, isso é uma armadilha do demônio, né? Para pegar a gente, tirar a gente do mandamento de Deus, da lei de Deus, né? A luz é porque a luz ela serve assim para iluminar, né? Ela tem que ser posta assim no teto, né? Assim deve ser nós também, iluminar a comunidade, né? A gente sabe que quando falta energia, todo mundo fica naquela tristeza, né? E uma hora, Ave Maria, demora demais sem energia, né? Até digo eu que se tirasse a energia, esses equipamentos eletrônicos, né, o mundo voltaria a ser comprido como era antes, assim, demora mais, né? Hoje em dia passa ligeiro porque a gente fica envolvido com muitas coisas e o tempo passa que a gente nem vê, né? Mas só que os cientistas, eles estão descobrindo também que a Terra está rodando mais ligeiro também, né? A rotação dela está mais acelerada, né? Eu postei até essa matéria hoje no Facebook meu, né? Para quem quiser ler. Está ficando mais acelerado. E se a gente for para... Eu não sei se tem nada a ver com a palavra que Jesus disse, não, isso aí não. Eu sei que ele disse que antes que todo mundo se perdesse, ele iria abreviar os tempos, né? Para a sua vinda chegar antes que todo mundo deixasse a fé esfriar, né? Todo mundo largasse assim essa vida de cristão, de igreja. Ele disse que iria abreviar os tempos, né? Tem essa passagem. Agora não estou dizendo que tem nada a ver, não. Eu sei que está passando ligeiro e todo mundo está dando fé disso, né? Mas eu sempre digo que se voltasse aquele tempo da velhinha, eu acredito que o tempo seria mais, demorava mais passar, né? Eu que digo, né? Não sei se vocês pensam do meu jeito, não. Hoje em dia a gente se envolve com tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente peleja e não dá conta, né? Aí o tempo passa também que a gente nem vê. Se a gente demorar conversando com uma pessoa, já não dá mais tempo. E na outra, porque tem que voltar logo, né? Para voltar, para fazer os afazeres de casa, né? Outras coisas, né? Então passa muito ligeiro o tempo de hoje. Então Jesus ele chamou esses 12 para dar continuidade, né? Primeiro ele chamou esses 12 aqui, e aqui está o nome, né? O primeiro é o São Pedro, né? O primeiro Papa da Igreja, o apóstolo São Pedro, que hoje com o Papa Francisco, o Papa Leão XIV,
somam-se 267. O Papa 14, ele é o de número 267. Esse São Pedro aqui, que é o primeiro que Jesus chamou, né? Ele foi o primeiro. E nunca acabou e nunca vai acabar, antes que Jesus venha buscar a igreja, né? Ele disse que os poderes do maligno não prevaleceriam. O demônio não tem poder de acabar com a igreja católica, porque ela foi Jesus que criou e ele é o cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo, né? Os membros. Então não tem como haver salvação se a gente não pertencer assim. É por isso que Jesus, se a gente não pertencer à igreja, né? Assim, comunidade. Não existe. Pode até existir, mas é muito difícil. Só, a não ser que a pessoa seja um inocente, mas a pessoa sabendo e não quer se rebaixar, não quer fazer parte assim do discipulado de Jesus, né? Então é muito difícil. Pois é, ele chamou os 12 e deu poder, né? Assim como ele teve o poder dado por Deus de curar, de pregar, de expulsar os demônios, ele deu para esses daqui também, né? E deu também e dá para nós também, né? A gente tem esse poder nas mãos de curar, de expulsar demônio, né? De livrar as pessoas assim de um mal, né? É que muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, mas tem muitas coisas que acontecem com as pessoas porque elas não querem ouvir. Elas querem viver a vida do jeito que querem, né? Que elas querem, que pensam, né? Já que a pessoa estando assim viciada em certas coisas, chega um ponto que ela não tem mais força para se sair daquilo ali, né? Precisa de ajuda. E muitas das vezes ela rejeita o ajuda, né? Mas tem muitas pessoas que já morreram por aí, né? Com as embriaguezes da vida. Que se elas tivessem ouvido a igreja, né? A Jesus, estavam vivas hoje, né? Mas não querem, né? Aí vai acontecendo essas coisas. Então nós temos o poder de fazer isso, de curar. Eu estou dando esse exemplo aí por mim mesmo, né? Não é que está aqui não, mas eu estou dando um exemplo para a gente ver como é, né? Por exemplo, aquele caso daquele acidente de pai, né? Se tivesse deixado ele só lá, ele tinha morrido, né? Mas ele estava vivo. Precisou da ajuda de alguém, de nós, né? De alguém, dos médicos, a gente, quem socorreu ele lá, né? Ele estava vivo. Então, é isso que Jesus quer, que a gente cure, que a gente expulsa os demônios, né? Ele deu esse poder para a gente fazer. Então, sal e luz do mundo, ser discípulo de Jesus é isso, é fazer o bem. O reino de Deus está próximo. Ele disse aqui, né? Para os discípulos dizer que o reino está próximo. Está bem perto de nós. É Deus que está perto, é Jesus que está aqui no nosso meio, né? O reino de Deus começa aqui. A gente abraçando esta causa, né? Fazendo aquilo que ele fez, que era de curar, de expulsar demônios, de pregar, de multiplicar os pães, né? Alimentar, saciar a fome daquelas pessoas, né? Então, a gente fazendo isso, né? A gente também já está, como é que eu quero dizer? Já está no reino de Deus, inserido dentro do reino de Deus, né? Que começa aqui e quando a gente morre, quando Jesus vier, é que tudo vai ser completado, né? A gente vai, como é que eu quero dizer, meu Deus? A gente vai colher aquilo que a gente plantou, né? Então tudo começa aqui. Hoje em dia, com essas internet, né, muitas pessoas que não acreditam mais na igreja, na palavra de Deus, vão se isolando, né? Vão mudando de religião, não acham aquilo que elas querem, né? Com o tempo vão saindo, vão se isolando. Muitas voltam para o mundo da perdição, dos vícios, né? Mas muitas também se isolam, não querem mais saber de igreja, né? Ficam perdidos por aí. Jesus, ele disse, ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Pessoas que foram batizadas e que eram dignas de ser evangelizadas, né? De ser curadas de algum mal,
algum espírito mal, né, ser expulso, né? Então é isso que ele disse aos discípulos, né? Não é que ele está negando os outros, não, né? Ele disse depois, em outras passagens, que ele veio para todos, sem exceção. Todos. Tem até uma passagem que ele disse que ele veio foi para os doentes, né? E não para os sãos, né? Mas primeiro ele mandou resgatar essas ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Pessoas batizadas que eram dignas, né, de merecer o reino de Deus. É uma pregação, assim, uma cura de ser informada sobre a salvação, né? Pois é, ele veio para os doentes, né? Os doentes são os pecadores, as pessoas doentes, não são os sãos já são sãos, né? Já estão dentro do curral, inseridos no curral, que é a igreja, né? Então ele quer que a gente vai também matar os pecadores, porque quanto mais pessoas, alma, a gente ganhar para a vida eterna, para a salvação eterna, melhor, né? É isso que ele quer, né? E tem várias passagens que falam, né? Tem aquela da parábola das 100 ovelhas, né? Que tinha assim 100 ovelhas, né? O senhor lá tinha 100 ovelhas, e uma só saiu, e ele correu e foi atrás daquela e deixou as 99 no curral. O curral é a igreja, né? E ele foi atrás dessa que saiu do curral, do meio das outras, né? E quando ele achou, ele teve mais alegria por ela do que por as 99 que já estavam no curral. Ou seja, quando a pessoa sai da igreja, é assim, a alegria de Jesus quando ele volta, né, é mais do que por os que já estão aqui dentro, né? Porque os que já estão aqui dentro já faz parte, né? Já está dentro. Ou seja, os que são justos já são justos, né? Então são os doentes, aqueles desviados que precisam de médicos e não os sãos, né? Então, o chamado é feito todos os dias para nós também, cristãos batizados, né? Para levar a missão em frente, de ser um pregador, de ser um evangelizador, de fazer o bem. Não quer dizer que é só pregar a palavra, não, né? Mas se a gente vive os mandamentos, começando de dentro de nossas casas, de nossas famílias, né? Começando lá. Se a gente vive ensinando o bem, fazendo o bem, ensinando os filhos, né? Como é. Às vezes até tem que falar alto, né? Antigamente tinha que bater, né? Fazer era bater. Mas hoje isso não pode mais, né? Mas às vezes precisa a gente falar alto para que o filho assunte a gente. E hoje até as pessoas grandes, né? Tem pessoas grandes que para ouvir a gente tem que falar alto, né? Então deixar de mão para lá, porque eles não querem ouvir. Pessoas adultas, mas com um pensamento infantil, né? De crianças. O mundo de hoje está cheio, né? Então o chamado é feito para cada um de nós que fomos batizados, de levar essa missão em frente, de evangelizar. E não foram só esses 12, depois passou para 72, né, como a gente leu aqui domingo, e depois fala em 500, e vem até hoje, com esse tanto de padre que tem, de bispo, e os pregadores, né, e nós leigos também, que ajudamos de outras formas a divulgar a mensagem de Jesus, né, de levar em frente esta missão, né. Todos nós temos dons e temos talentos e devemos pôr em prática, né. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi grande demais aqui. E os avisos que sexta-feira nós vamos para o São Bento, né. Quem puder ir em seus transportes, né, bem aí do São Bento. Sexta-feira. Eu tenho aqui uma rifa aqui, que são 14 prêmios, né? Lá da paróquia de Monsenhor Hipólito, que vai começar os festejos lá, né? São 14 prêmios valiosíssimos, né? E o ponto custa R$10, né? Então, daqui para o dia 26, daqui para o dia 25, quem puder ajudar, que ele também ele vendeu daqui lá, da nossa, né? O padre.
Agora essa daqui custa R$10 e é só 14 prêmios, mas tem prêmios valiosos aqui, viu? Valiosíssimos, como diz eu. Então quem puder ajudar pode botar o nome aqui, depois vocês me pagam aí, ou por Pix ou com cédulas. Quem quiser ajudar, viu? A paróquia de Maceió pode. Aqui é 20 pontos esse bloco. E é R$10 cada um. Ó, primeiro, um kit de panela, mais jogo de taça, um liquidificador, um aparelho de jantar, um kit da Natura, um ferro, um air fry, uma mini caixa de som, mais um copo de Stanley, sei lá o que é isso, uma sanduicheira, um Pix de 400, um climatizador, outro Pix de 400, um celular, um fogão de 4 bocas e uma máquina de lavar. Então são esses 14, R$10. Hã? Daqui para o dia 26, viu? Vai ser do dia 26, quer dizer. Então,